Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Logos, o CDF, né? Podcast do Clube de Filosofia da Logos. E hoje nós vamos conversar sobre antropologia, sobre povos originários, sobre as missões jesuíticas no Brasil, o Brasil profundo. Estamos aqui com Vitorelli, como sempre. Tudo bem, Vitorelli? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com Pedro. Tudo bem, Pedro? Saudações, comunidade Logos, tudo bem com vocês? E estamos aqui com o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Bom, o Felipe, ele é mestre e doutor em arqueologia pré-histórica pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutor em antropologia pela Universidade Federal de Pelotas e atualmente é chefe do escritório técnico do Parque Nacional das Missões em São Miguel das Missões, aqui no Rio Grande do Sul, e é patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco, que é patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco. O Felipe é arqueólogo, historiador e pesquisador das missões jesuíticas guaranis. Felipe, vamos tentar explicar um pouco. Eu sou um estrangeiro nessa terra, né? Muito bem. Não conheço as missões, conheço pouquíssimo do Rio Grande do Sul, cheguei agora há pouco. Me explica um pouco o que foram as missões jesuíticas guaranis. Então, missões jesuíticas é um fenômeno que aconteceu no Brasil. Acho que os nomes mais notórios, assim, primeiro, oi todo mundo, né? Queria agradecer o convite primeiro com o Pedro, né? Conheço apenas há pouco mais de 2 décadas o Pedro, né? Já vi alguma coisa com esse homem já. E missões jesuíticas, na verdade, é um tema bem recorrente na história do Brasil, né? Acho que Nóbrega, Anchieta, né? São personagens, assim, que quando a gente fala, quem entende um pouco de história, quem passou um pouco de história, quem prestou atenção nas aulas de história, mais importante, né? Tem como referência, né? Mas as missões jesuíticas aqui do Rio Grande do Sul são totalmente diferentes dessas que aconteceram no Sudeste, tá? Que são a região ali desses homens, né? O que aconteceu aqui era um movimento espanhol, não português. A gente tem que lembrar, então, do Tratado de Tordesilhas, do Tratado de Madrid, Santo Ildefonso, né? Que são tratados que delimitam esse território como parte da coroa espanhola e o que era de Portugal também, né? Então, tu tem Buenos Aires, Assunção, que são esses lugares estão sendo utilizados para escoar a prata do Rio da Prata. Então, tu tem o escoamento de prata aqui que os portugueses já estão de olho, né? Os portugueses são, nessa época, a diplomacia portuguesa era muito safada, porque eles perdiam no campo de batalha, mas ganhavam nas negociações. Então, em virtude disso, foi interessante para a coroa espanhola promover uma ocupação do território mais interiorano deles, né? Porque isso aqui era a periferia desses impérios, né? Na época, que eram os maiores impérios globais naquele período. A gente está falando, então, do século XVI, século XVII, né? Hegemonia total da Península Ibérica no mundo, sob forma de colônias. Então, essas missões jesuíticas, elas foram uma forma mais pacífica, por assim dizer, né? Era mais fácil, logisticamente, tu mandar 2 missionários lá, que estão acostumados a passar perrengue, tudo meio louco das ideias, muito inteligente, mas muito louco das ideias também, do que mandar tropa, né? Porque logística de guerra é bem mais complicado do que uma logística de 2 tiros caminhando sozinho no meio do mato, né? Conversando com as pessoas e tentando convencer as pessoas de que eles tinham uma proposta legal, diferente, de uma outra visão de mundo, né? E convencendo os povos originários, com os quais os Guarani parece que deu mais certo, né? A se reduzirem. Aí esse é um contexto, né? Esse é um conceito, na verdade, que é bem interessante, né? Se a gente for parar para ver. Tinha um padre chamado Antônio Ruiz de Montoya, né? Ele foi o primeiro cara a fazer uma gramática de Guarani, né? Ele era um linguista. Os jesuítas, em geral, eram muito inteligentes, então eles aprendiam um pouco de línguas, né? E esse cara já chegou... Tá, tem que aprender o Guarani, né? Esse cara aí, ele basicamente estabelece, assim, a ideia da primeira fase jesuítica aqui no Rio Grande do Sul, mas não foi só aqui que ele trabalhou no Paraná também, para quem não sabe, teve redução jesuítica no Paraná, né? Em Santa Catarina não teve, era um território de passagem, e depois disso teve as nossas aqui, tá? Teve 2 períodos de missões jesuíticas, né? Mas nessa primeira etapa, se usou o termo de redução mais ou menos nas duas, tá? Redução por quê? Montoya fala isso. Quando os Guarani, antes de ser missionarizado, não todos os Guaranis foram, né? Muito importante lembrar isso. Antes de serem missionarizados,
eles eram povos mais nômades, tá? Ficavam bom períodos assim em alguns lugares, daqui a pouco saía, voltava para outro lugar, em migrações meio concêntricas, tá? Descendo lá da Amazônia, lá de cima da Amazônia, tá? No sul do Xingu, mais especificamente, arqueologicamente falando. Pausa para o café, peraí. Então esse pessoal estava acostumado a transitar por espaços, né? Caçar, pescar, coletar, né? Plantar alguma coisa, daqui a pouco deixa plantado lá, depois volta e coleta, entendeu? Cuida da horta um pouco. Então, eles estavam dispersos no território. A relação deles com o território era diferente. Quando os jesuítas chegam aqui, eles percebem, se esses caras estão saindo toda hora, eles não vão ter a doutrina católica. Eles não vão ter o argumento católico, o pensamento católico, né? Então a gente precisa manter eles no mesmo espaço. Como é que a gente mantém eles no mesmo espaço? Tem que dar comida pra esses caras, tem que dar estadia pra esses caras, tem que dar alguma coisa pra manter eles nesse espaço. Então eles foram reduzidos espacialmente, né? Só que quando a gente fala de povos indígenas, territórios originários, né? A territorialidade é muito importante para manter a identidade étnica, né? Em virtude disso, eles foram então reduzidos espacialmente e acabaram também um pouco reduzidos culturalmente. Será? Fica a questão. Eu acho interessante essa questão, Hugo. Porque, por um lado, os jesuítas, muitos estão ali por uma missão que eles acreditam ser uma missão cultural e religiosa, e isso também vai inseri-los numa cultura diferente ou maior ou algo do tipo. De que modo que a gente pode encarar isso como uma redução, talvez uma redução deles dentro da própria cultura, mas eles entrando numa cultura diferente também? É visto como uma maneira negativa isso ou não? O discurso sobre o que foram as reduções jesuíticas, porque essas pessoas que construíram essas coisas não existem mais, né? Os guaranis missioneiros mesmo, assim, o sistema antigo, eles não existem mais, né? Os guaranis que existem hoje, os Guarani Mibã, da região ali, né? Eles não se identificam diretamente, tá, com esse pessoal que construiu as reduções, mas eles identificam aquilo como parte do caractere étnico deles, tá? Que é a interpretação deles. Aqueles foram os parentes nossos que foram enganados. Eles foram enganados por os caras, e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós seguimos do caminho antigo correto, como Nhanderu, que é o nosso pai, que é o que quer dizer em Guarani, né? Pai de todos, na verdade, pai de todos nós, né? Nos ensinou. Então a gente se manteve enquanto etnia plena, né? A questão é que assim, ó, eu tô falando da segunda fase especificamente, mas na primeira fase também era assim. Tu tinha 2 jesuítas, e aí tu tinha uma população aí, no mínimo, de 2.000 pessoas. Como é que 2 jesuítas vão dar conta de controlar e fazer a lavagem mental que deveria, que era a ideia, né? A primeira projeção era uma lavagem mental. Depois eles tiveram que abandonar isso. E como é que tu controla essa montoeira de gente? Existe um termo, então, da antropologia, né? Que a gente costuma usar, que é o sincretismo. Né? Por exemplo, Umbanda, né? Umbanda é um tipo de sincretismo, né? Os santos católicos foram apropriados, né? Adaptados para mascarar, para incluir uma realidade subjacente que não podia efervescer, não podia transparecer por conta da opressão, né? E a mesma coisa aconteceu com os povos Guarani debaixo dos jesuítas aqui. Mas não chegaram a ficar debaixo dos jesuítas. Era uma relação muito mais homogênea. Quando a gente fala, então, é uma história muito antiga, essa história das missões, né? Bem relevante. Então tem muita coisa que já foi dita a respeito, inclusive na época. Marquês do Pombal é um cara que inventou praticamente a fake news. Fala, o jesuíta tem ouro, tem moeda, e não sei o quê. O tesouro dos jesuítas é uma das coisas... Tu vai no Rio Grande, tu pega e fala, não, mas eu achei um guardado de moeda e tal. Então tem muita coisa que foi dita. A gente pode dividir esses discursos, né, em 2 polos. O primeiro polo é jesuítas bonzinhos do bem, que querem fazer o bem e tal, vamos tirar essas pessoas das trevas e vamos ensinar elas a civilidade, a rezar. Isso é um dos polos, e foi o primeiro, né, que vingou mais. Né? E até hoje ele é muito subjacente, do tipo, se não fossem os jesuítas, os Guarani, não sei o que. É um extremo. Aí tu tem o outro extremo, que é bem mais recente, né? No qual, na verdade, existiram lideranças indígenas, isso é fato, isso está comprovado historicamente, né? Que resistiram a esse avanço dos missioneiros e, inclusive, enfrentaram eles,
né? Teve uma guerra civil terrível que ninguém sabe no Rio Grande do Sul, entre os povos das primeiras fases, da primeira redução jesuítica, os primeiros 18 povos, tá? Contra as aldeias já que estavam organizadas em Tecoás, que é o nome desses territórios guaranis tradicionais, né? Contra esses caras, porque os caras estavam tirando gente das aldeias e estavam mudando o modo de vida deles, né? E no meio do caminho tu tem essa relação que tenta mediar um pouco essas relações, porque, afinal, alguns guaranis quiseram ser cristianizados. Alguns guaranis optaram. O que eles viram nisso para ser cristianizados, né? O que tinha de interessante? O que eles estavam interpretando nos jesuítas para entenderem eles como alguém que merecia ser ouvido, né? E aí entra vários fatores. Deixa eu ver se eu entendi. Os jesuítas vieram e catequizaram alguns povos, ou como é que você falou? Reduziram ou... Não, eles fizeram convenceram uma chiruzada ali que estava disposta a ouvir as patranhas dos caras a se reduzir. Certo. E depois houve uma guerra civil, então, entre as tribos de um lado e as tribos do outro? É mais ou menos assim? Agora em 2026, nós vamos chegar nos 400 anos das missões jesuíticas. Elas começam em 3 de maio de 1626, com a fundação de São Nicolau do Piratini. No caso, em espanhol, tá? Porque isso aí a gente tá falando de uma ocupação espanhola. San Nicolás del Piratini, tá? Então, quando eles chegam aqui e começam esse período, eles fundam 18 povos. Aqui, que vai até Passo Fundo, inclusive. Tinha uma missão jesuítica muito perto de Passo Fundo. Tá perdida hoje esses lugares. Essas reduções, elas duraram muito pouco tempo, tá? Elas duraram de 1626 até a Batalha de Mbororé, que foi a primeira batalha naval da América do Sul, tá? Vencida pelos guaranis, com a ajuda dos jesuítas, né? E em 1641. Então a gente tem esse intervalo aí de 15 anos, né? Eu sou ruim de matemática, sou de humanas, tá? Mas acho que é 15 anos. Só que antes, por que teve essa batalha, depois eu vou falar pra vocês. Quando eles chegam aqui, o que acontece? Eles... Tem um monte de coisa que jesuíta não aceita, né? Primeira coisa, jesuíta não transa, né? Não deveria, pelo menos, né? Então eles proíbem os outros de transar, né? Porque Deus não gosta que as pessoas trepem. Mas isso é uma coisa muito errada. Só que pros povos guaranis, isso era uma forma de relação de construção de poder político e territorial também. Por quê? A poligamia era um aporte disso. Uma pessoa que fosse líder, que fosse cacique, ou até alguém mais humilde dentro da aldeia, mas que tivesse várias filhas. Várias filhas. O cara que casa com a filha de alguém vira um devedor desse cara, porque esse cara tá entregando pra comunidade uma pessoa que é capaz de gerar filho, que é capaz de gerar continuidade, né? Então, as filhas, elas são uma forma de obter aliança. E o genro vira um devedor. Tá? Inclusive tem questão de onde esse cara vai morar. Geralmente ele vai morar junto na casa grande do sogro. E aí chegou, por exemplo, fulaninho de fulano, vai vir gente da nossa aldeia lá, dos nossos parentes que vêm do outro lado daquele rio, e a gente precisa fazer... Tem que ter comida. Vai tu, pega teus irmãos e vai pescar lá, porque a gente precisa de comida. Morreu alguém, vai tu lá cavar a cova. Entendeu? Ó, tá vindo uma outra tropa lá pra pegar o nosso território de caça. Tu junta os teus, nós vamos fazer uma tropa pra enfrentar esses caras. Então o poder político estava vinculado com a questão das famílias, né? Outra coisa são os xamãs, né? O cacique pode ser xamã. Nem todo xamã é cacique. E nem todo cacique é xamã. Mas eles podem se somar os dois, né? Os dois atributos sociais guaranis, né? E o xamã, ele é um diplomata. Aí é uma parte bem antropológica, filosófica, que é bem interessante, assim, que a gente pode entrar depois, né? Mas o xamã é um diplomata entre o mundo dele, da humanidade a qual ele pertence, em relação às outras humanidades que existem no mundo, né? Porque para os povos indígenas, pelo menos numa acepção da última vez que eu me atualizei com antropologia, não tem muita relação, não tem muita diferença entre natureza e cultura, né? E aí chega um cara branco, juruá, como eles falam, os Guarani, né? Quer dizer, boca peluda, né? E esse cara tá trazendo coisas que eles nunca tinham visto antes, mas ao mesmo tempo tá ensinando formas diferentes de fazer coisas que eles já conheciam, entendeu? Então tem uma troca aí. Por exemplo, traz o ferro. O ferro é um elemento que naturalmente só pode ser divino, né? Então esses caras são chamados de Miri. Eles são sagrados. Tá? Eles são Nhanderu Miri, eles são pequenos pais sagrados, porque a divindade ela não é de gênero, ela é de grau.
Assim como a humanidade também não é de gênero, ela é de grau. A animalidade também não é de gênero, ela é de grau. A sexualidade não é de gênero, é de grau. Tá? Então aí chega esses caras, começam a agremiar a gente, pegando e falando, olha, isso que os caciques, os xamãs estão falando pra vocês, não é, tá ligado? Eu tô trazendo uma outra versão aqui do que é a cosmologia do mundo. Na verdade, não é Yanderu, é Tupã. Tupã é Deus. Tem muitos paralelos, né, na escatologia mitológica guarani com relação à escatologia cristã, tá? Então, a coisa do céu, da terra, de tu viver bem aqui, de acordo com os antepassados. Aí o cara chega e fala, não, é a mesma coisa, gurizada. Só que em vez de ser em Anderu é Tupã, é Deus, entendeu? Não é aquilo que vocês achavam que era e tal, entendeu? E Isso aí, pode até ser a própria definição do sincretismo religioso ou cultural ali, como a gente estava falando antes, né? Eu acho que cabe bem, assim, começa a ter uma fusão daí. essa coisa da negociação do que é o mundo. Eu acho que é bem interessante isso, porque, claro, o jesuíta não estava interessado Tupã, grande bosta Tupã pra eles, né? Na verdade, Tupã pra eles era uma apropriação, uma versão fraca do que eles acreditavam também que era Deus, sacou? Na verdade, é o início realmente do sincretismo, tá? Agora, que tipo de sincretismo foi nas missões é mais difícil de definir. Eu acho que também não. Deve ter alguma coisa escrita que eu ainda não cheguei, porque, como eu já falei pra vocês, foi muita coisa escrita, falada, né, ao longo desses 300 anos de missões jesuíticas, né? Pelo menos da segunda fase, fora os 400 antes, né? Então, Existe uma certa. Existem, acho que, duas narrativas opostas sobre as missões jesuíticas e, enfim, a colonização de forma geral da América. Uma narrativa tenta promover uma ideia de que o que os portugueses, os europeus de forma geral, vieram fazer aqui no Brasil era puramente por interesse financeiro, então exploração econômica e tudo mais. E a outra narrativa vai pelo outro extremo, querendo dizer que, na verdade, eles tinham um interesse puramente religioso, catequizador, e eles queriam, então, somente converter essas almas pelo bem delas. Então existem esses dois extremos. Como que você enxerga essa relação? A história verdadeira, ela tá entre esses extremos? Qual versão você acredita? imagina tu é um jesuíta, tá? Tu é um cara que veio da Europa, tá? Tu foi criado lá, e aí tu teve a oportunidade de estudar. Jesuítas até hoje, né? A tradição jesuíta na educação é até hoje, né? E aí tu larga tudo lá e vem pra um lugar, um quinhão do mundo. Tu nunca sabe se tu vai voltar pra casa, provavelmente não, né? E te embrenha no meio dos matos, um lugar que tu nunca viu na tua vida, sacou? Pra tentar conversar com gente que não sabe quem tu é, pra convencer eles de uma coisa que eles não fazem a menor ideia do que seja. Esses caras acreditavam no que eles faziam. Esses caras acreditavam no que eles faziam, né? E os Guarani é aquilo, né? Eles ouvem. Os Guarani é um dos povos mais. Como é que eu vou dizer isso? Assim, eles são muito inteligentes e curiosos. Tá? Até hoje. Até hoje. Tanto que quando a gente fala tronco tupi-guarani, né? Linguístico tupi-guarani, ele tem a mesma origem, né? Tu tem um pessoal que desce ali do sul do Xingu, vem pelos rios Madeira, Mamoré, Bolívia, Paraguai e chega aqui no nosso território, Rio Paraná também, né? Mas tem um outro grupo que vai pelo norte. E vai lá pro Pará e começa a virar a esquina, chega no mar e começa a descer. Os Tupi. Vou dar origem aos Tupinambá, Tupinagé, Potiguar, Tupiniquim, tá? Todo esse pessoal. E as línguas são muito parecidas, apesar da distância milenar que esses povos vão ter depois. E o Montoya percebe isso também, quando ele faz a gramática dele, sacou? Então, na verdade, é uma coisa ambígua, porque esses povos Guarani, então, eles estão tendo contato com vários outros povos que chegaram antes deles, né? Que já tem gente nesses territórios, quando os Guarani chegam aqui, né? E, ao mesmo tempo, eles conseguem, isso até os jesuítas falam, guaranizar esses caras, entendeu? Eles conseguem também incluir eles dentro do sistema de poligamia, conseguem incluir eles dentro de outros sistemas religiosos e cosmológicos, e, enfim, ele também já existe um sincretismo pré-jesuítico que nos escapa apenas Ou seja, arqueologicamente. essa né? tentativa de impor ou de disseminar a sua própria crença, a sua própria fé, mitologia, etc., é uma coisa que existe, inclusive, entre os povos indígenas. Com certeza, sim, porque assim, os povos indígenas são gente que nem a gente, né? Eles precisam das mesmas coisas que a gente. Eles precisam de alimentação, precisam de educação, precisam de saúde, né? E tem acesso a essas coisas muito menos do que a gente, né? Hoje, saca? Né? Seja bem dito. Então, na verdade, eu acho que foi um encontro de dois mundos, na verdade, que coligou, tá? Agora,
os jesuítas estavam vinculados à coroa da Espanha aqui, né? Então eles sabiam, eles prestavam ao rei, faziam cartas ânuas, eles tinham muita documentação, por isso que é legal a história jesuítica assim, porque tem muita coisa escrita pelos caras, né? Claro, tem o viés deles, né? A gente não pode desconsiderar, tem pouca coisa escrita por Guarani, né? Mas tem coisa escrita pelos guaranis. Então eles estavam representando sim interesses geopolíticos, tá? Estavam representando interesses geopolíticos, mas estava aliado isso por uma questão de conveniência a essa presença deles aqui, né? Então os Guarani também estavam interessados em ouvir algumas das bobagens que esses caras trouxeram, né? Mas com materialidade, né? Então, a cabeça de machado, um anzol, entendeu? Essas coisas assim. Aí tu pega e fala, bah, mas isso aí... Isso é barbada. Anzol, cabeça de machado, isso aí... Os caras são enganados por qualquer coisa, não sei o quê. O que hoje é óbvio, um dia foi extraordinário. A gente não pode esquecer disso, né? Isso vale para qualquer lugar, qualquer temporalidade, tá? O que parece óbvio já foi um dia extraordinário. Então, imagina, cara, isso na época. Isso era realmente uma coisa fantástica. Era um divisor de águas o que aconteceu. Então, por isso que a história que acabou resultando disso também foi única. Um sincretismo difícil de... Tá. E como você enxerga essa tentativa de evangelização? Não sou eu que tenho que enxergar os Guarani, né? Mas você tem alguma visão a respeito disso? Assim... Uma coisa correta ou incorreta? Eu não. Assim, cara, o que eu vou te dizer? É triste fazer as pessoas que eram parente brigar, né? É triste fazer as pessoas que eram parente brigar. Isso aconteceu muito mais na primeira fase. Tá? Na primeira fase, inclusive, essas lideranças. Tinha um cara chamado Inhesu na banda de Roque Gonzalez. Ele era o cabeça último e xamã também de um grande tecoá, que é um conjunto de aldeias. Então ele era o chefão da porra toda, assim, na época, né? E aí chega esse outro Chiru, que foi comentado ali em off outra vez, o Roque Gonzalez de Santa Cruz, e eles conversam, saca? Primeiro o Inhaçu aceita esse cara. Ele convida o cara pra morar com ele. Era tudo que o Roque queria, porque ele tava 7 anos tentando atravessar o Rio Uruguai pra cá e não conseguia atravessar o Rio Uruguai. Primeiro porque já tinha dado bosta lá nas reduções do Guairá, que é no Paraná, tá? Depois, se vocês quiserem saber, eu conto. Se vocês lembrarem, eu lembrar também. E daí o pessoal daqui desse lado ficou do tipo, não, mas peraí, lá os Juruá se meteram lá em cima e deu bosta, então não vamos deixar esse cara entrar. Sacou? Ele tentou várias vezes entrar, fundou uma redução perto de Santa Maria, chamada Candelária de Ibicuí, na banda da Santa Maria, na calha do Ibicuí. Não deu certo, porque ele não ficou lá, ele não podia ficar lá. Daí ele volta, e aí ele conhece o Inhesu abre as portas pra ele. Por algum motivo, o Inhesu devia estar com algum problema político pra ter aceitado isso, né? Só que daí tá, beleza, né? Estavam lá, morando, tudo lá. Chega um dia o Rock pega e fala, cara, não, cara, legal que tu me recebeu aqui. Olha só, sabe, te dei essas contas venezianas, te dei esses espelhos, essas coisas que tu nunca viu antes aqui, né, que recebi de Deus pra te dar e tal, mas agora vamos ter que chegar num acordo aqui, ó, tu vai ter que largar tudo tuas mulheres. Vai ter que ficar só com a mais velha, que é a primeira, tá? E porque Deus é assim, tá ligado? Deus não deixa a gente ter muita mulher, tá ligado? É só uma, tá? Foi mal. E aí o Inhesu pega e fala, aham, uma só. Vamos ver qual é. E a mais velha que não me dá filha. Que não pode mais me dar filha. Vamos ver então. Matou o cara. Matou ele e mais 2. Né? Na região do Caaró, que é hoje próximo, se não em Caibaté. Tá? Que é do ladinho de São Miguel ali também. Tá? Isso tudo 40 anos antes dessa igreja que tá lá hoje. É uma história que tem antes. Então, ou seja, tu tem... olha a questão política envolvida, né? Quando o cara chegou e falou do tipo, não, tudo bem aqui, tá? A questão cosmológica, o Inhesu não tava muito preocupado. Tava preocupado com a questão política. Sacou? Quando ele foi confrontado com isso do tipo, você não pode mais ter mulher. Do tipo, não vai me tirar minhas mulheres. Porque eu perco meu poder. Então, e você disse que conhece alguns dos povos guaranis hoje, né? Ou que isso seria os povos ou descendentes, algo do tipo. Como é que eles veem hoje? Você falou mais ou menos, os que foram enganados, mas eu queria entender um pouco mais como é que esses povos veem hoje o que aconteceu. Assim, ó, assim, não é uma coisa que eu digo, tá? Tem 2 cineastas guaranis, tá? Que até acho que era uma boa, a gente pode fazer um contato pra vocês chamarem eles aqui, seria Legal. muito legal, tá? Eles têm raiz lá na Tecoá Coendu, que é no interior de São Miguel das Missões, Aldeia do Amanhecer, né? É a Patrícia e o Ariel,
tá? Eles, cara, tem filme lançado, tem documentário. Agora, faz pouco tempo, o Ariel foi premiado, tá? Com um filme dele, A Transformação de Canuto, tá? Eles aprenderam com o Vincent Carelli, tá? Então, tem um documentário que o Ariel fez, que é o Bicicletas de Nhanderu. Se eu não me engano, é nesse documentário. Que ele tá numa pedreira. Ou alguma coisa assim, cara. Eu não me lembro se é. E daí comentam que na verdade, esses caras não foram, sabe? Não faz sentido o Guarani largar o modo de vida tradicional pra se reduzir ali. Esses caras foram enganados. São os Guarani que dizem, né? Tem essa questão, assim, do tipo, não, foi os nossos parentes que acabaram sendo iludidos, né? E enganados por Os esses guaranis caras. atuais dizem isso. Os guaranis atuais dizem isso, né? Por esses. Tem outras formas. Tu vai lá no. Tem o Cacique Mariano também. O Cacique Mariano é o cara que fala de um pouco disso também. Ele que pega e fala: "Ó, esses caras aí estão errados. Entendeu? Tem o avô, o antigo avô do Ariel também, que foi agora. A transformação de Canuto é sobre o falecimento desse homem, né? E no Bicicletas ele dá um dedo de prosa que é sobre isso também. Os caras foram enganados. Os caras foram enganados. Tá, como estamos aqui num podcast de filosofia, eu queria trazer um elemento filosófico para essa discussão. Celso. Trazer para objetividade. Será que não existe um modo de vida superior ou inferior, ou uma cultura superior ou inferior, que a gente possa, assim, de forma muito clara, estabelecer que, bom, viver dessa forma parece melhor do que esta? Qual é a ideia de dignidade por trás disso, né? Tu tá partindo de qual lugar de fala pra dizer isso? Essa é a questão. Porque tu pode simplesmente pegar um japonês, por exemplo, não pode olhar pra nós e falar, tá, isso aí não faz sentido nenhum, Sim. né? Não faz sentido nenhum pro modo de vista japonês. Mas o japonês tá lá, no território dele, com a trajetória histórica dele, com as questões cosmológicas dele, com as questões filosóficas dele também, né? Mas os japoneses estão cada vez mais ocidentalizados, por exemplo. Sim, Talvez eles estejam reconhecendo que tem algo, pelo menos, do Ocidente que representa uma coisa superior. a questão é, por exemplo, assim, eu acho que uma das coisas que sempre se coloca, assim, é o Guarani, os povos indígenas estão. Não pode usar carro, não pode usar celular, não pode usar boné de abarreta, tá ligado? É uma coisa que se fala muito, né? E eu dei muita educação patrimonial em escola por causa dos trabalhos de arqueologia. E quando chegava nesse ponto, a gente recebia esse tipo de provocação mesmo, né? Teve uma vez que um Chiru pegou, tava com uma camisa do PSG. Né? Me falou, porque o Guarani não pode, não sei o quê, e não pode fazer isso, não, porque ele tem que ficar na aldeia e tem que caçar e do tipo, tá aí, quem disse que não tá fazendo isso? Tu aí que tá com a camisa do PSG, malandro. Parlez français? Se tu comer um sushi, tu vai começar a falar japonês? Né? Se tu usar um celular da Samsung, tu vai falar coreano? Não. Não. Vai numa página do Facebook lá de um Guarani, de uma pessoa Guarani. Não tô escrevendo em Guarani. Vão estar pensando essas tecnologias, esses meios do caminho, né? De forma tradicional, de forma simplesmente adaptada. Vamos lembrar que os Guaranis são dos povos mais adaptados, que, pelo menos assim, que eu conheço, tá? Não conheço todos, não sou etnógrafo, não me considero antropólogo, tenho treino em antropologia, tá? Com a pós-doutorado em antropologia é diferente de uma graduação, é diferente do mestrado, tá? Deixar isso bem claro. Mas eu acho muito relevante a gente considerar de que assim, ó, não são as coisas que fazem as pessoas, a gente que traz as coisas e usa da maneira a partir do nosso ponto de vista, a partir do nosso lugar de fala, né? E daí a gente vê um mundo que não tá vendo, que não tá sendo visto por outras pessoas. É legal, e o legal é isso, a antropologia faz isso, né? Ela faz esse transporte, né? De um lugar de fala para o outro, desde que com respeito, ou desde que para testar. Atestar também quais são essas diferenças, né? E quais são as semelhanças. Uma questão que talvez o Vitor ele tenha tentado levantar aqui e que me chama a atenção eu fiz história também, mas não terminei, porque meu negócio era literatura mesmo, eu só descobri no meio do curso, aí eu saí. Justo, justo. Mas que a gente tinha algumas aulas em que se falava sobre isso. Qual é o ponto? Existe um ponto ético no sentido de isso aqui é o bom, isso aqui é o ruim. Objetivamente,
entre todos os povos dentro da antropologia ou não, a antropologia não vê isso. Ih, Tipo, olha, isso aqui é a ética desse povo contra daquele povo e eu não tenho como comparar as duas. Eu acho que é mais ou menos isso que ele tava querendo dizer. É mas possível. eu já tava falando que eu não sou antropólogo, pra tu não ter que fazer essa pergunta pra mim. Eita, Já era, caiu. eita. Assim, eu acho que assim, eu acho que muito dos assuntos que são internos das culturas, entende? Dizem respeito às próprias culturas, sabe? Por exemplo, ali mesmo na aldeia do Tecoacoindiu, né? Eles não têm um cacicado estabelecido. É a única aldeia do Rio Grande do Sul, tem 64 aldeias, se não me engano, no Rio Grande do Sul, tá? É a única que não tem um cacicado, que não é uma pessoa que é cacique ou cacica, né? Lá eles têm uma associação cultural com o CNPJ, tá? Que, olha, gente, é uma mediação perfeita para os Juruá, né? Para os brancos, né? Pessoa jurídica. Eles têm o jogo político deles para fora da aldeia é CNPJ, entendeu? Olha como eles se inteiraram e se integraram nessa relação sem perder o caractere. Pelo contrário, usando isso como uma membrana de passagem. Eles fecham o que entra, permitem o que sai e vice-versa. É perfeito. Eu acho que existem muitos elementos, assim, que são, que a gente poderia dizer que são acidentais, né? Sei lá, num corpo de crenças, numa religião, numa filosofia de vida. Então, sei lá, a gente tá falando de cristianismo. Você pega os cristãos japoneses, ou os cristãos europeus, e você pega, sei lá, como eles representam Jesus. O japonês vai lá e representa Jesus com o olhinho puxado, cabelo preto liso. Ah, O europeu representa Jesus como um homem branco de cabelo. Luís XIV, né? É. Então, parece que existe um certo domínio de características acidentais dentro de uma cultura. Mas existem uma série de elementos essenciais. E acho que chega num certo ponto em que, assim, é pegar ou largar, não sabe? Não tem como conciliar as duas coisas. É uma ou outra. Aí depende do momento histórico, eu acho. O cânone, né, tu tá falando assim, existe, sim, eu acho que tem elementos culturais que são canônicos, tá? Mas tu vai trabalhar eles como temáticas próprias. Território, língua, rito, né? Em alguns casos, há quem diga sangue, né, biologia, né? Mas eu acho que também é mais relativo a esse caso, né? Porque, por exemplo, eu conheço gente que tem nome Guarani, que é de Uruá, que pelo contato, sabe, pela relação com os povos, acabou sendo considerado pelos próprios Guarani como parente, né? E foi lá, entrou, fez o rito de passagem, ganhou um nome, né? Tem a OPAN, Casa de Reza, eles têm os rituais de nomeação. Como é que é o nome dos rituais agora? Não é em Emboatã, agora vou me falhar o nome, tá? Mas lá, daí, quando nasce uma criança, eles dão pro cacique, eles deem um nome que é da pessoa mesmo, que é o que a pessoa, né? O cacique que nomeia. O xamã, desculpa. Tubixá. E tem um nome que é público e ainda tem um nome branco, né? Por exemplo, quando eu falei Patrícia Ariel, é o nome de Uruá. O nome da Patrícia é Chapã, né? Então, que é o nome também público guarani dela. E ela tem um nome, mais um terceiro nome. Então, olha quanto tem personalidades, né? São 3 personalidades, justamente para poder manter alguma coisa desse cânone. Eu acho que assim, pra tu falar o que é cultura, tu precisa. É quase uma coisa que Estado-nação também, né? Tu tem um sistema moral ético, né? Tu tem um território e tu tem uma língua. Eu acho que no mínimo é isso. E aí tu tem uma relação que tá amarrada com isso tudo, que amarra tudo isso. Tipo, como é que tu faz usufruto da natureza? Por que os Guarani falam, tipo, a gente precisa da floresta? A gente precisa. Porque na floresta tem as coisas que permitem o modo de vida tradicional. Entendeu? E quando tu tem menos floresta, tu tem menos capacidade de repercutir de fazer a manutenção cultural, de repercutir ela mesmo para as próximas, pra criança, entendeu? Eu sou um cara que nasceu em Belém Velho ali, que é zona sul de Porto Alegre, me criei em Belém Velho, desde pequeno andava sozinho pelos matos porque eu não tinha amigo, né? Era um dos pequenos rincões do Brasil, né? E eu criei muitas memórias afetivas com lugares naturais que tinha em volta ali, né? Agora faz pouco tempo, eu tenho um filho agora de 12 anos, eu venho a Porto Alegre todo mês visitar ele, né? E ele fiz questão de levar ele nesses lugares, né? Ó, vamos compartilhar essa memória afetiva. Só que, cara, desses últimos 12 anos, ele tem 12, né? Esses lugares foram encolhendo. Eu tô perdendo esses lugares de memória afetiva para empreendimento imobiliário. Entendeu? É muito fácil se colocar no lugar dos Guarani. No lugar de qualquer povo indígena. E não é algo que aconteceu, né? Ainda está acontecendo. Ainda o Ocidente está
tirando essas pessoas de seus lugares, suas terras, né? Nós estamos num dos piores momentos para isso. E aí, Nós estamos num dos piores momentos para isso. Os povos indígenas estão, assim, em vias gerais de extinção desde que o contato aconteceu, mas agora mascarado com uma ideia de que a gente tem uma relação horizontal com eles. Não tem. Não tem. O que a gente tem é uma legislação que ajuda, né? Mas que a gente não tem meio de fiscalizar e de fazer ela ser o que deveria. Né? Isso eu falo para arqueologia também. Com toda a parte da cultura. Toda a parte da cultura envolve isso. E se a gente perde na cultura lá com cachimbó lá em cima do Nordeste, a gente perde com os Guarani aqui também, vice-versa. Se uma aldeia aqui é deslocada, se uma aldeia Caiová perde a terra por reintegração de posse por causa de um proprietário que chegou 50 anos atrás e eles estavam lá há 300, todo mundo sai perdendo com isso, entendeu? Porque nós estamos perdendo esse conhecimento, essa relação com a natureza que nós perdemos, né? Tá aí, ó. Os sinais estão chegando, e não é uma questão religiosa. E como é que você vê a importância, por exemplo, da manutenção seria um parque em São Miguel das Missões? Como é que eu É um posso parque chamar? arqueológico. É um parque arqueológico. Como é que você vê? Você trabalha diretamente na manutenção desse parque? Sim. E como é que é? O que é que você considera de importante para a cultura agora? Vamos tentar entender a cultura brasileira como um todo, história brasileira, né? gaúcha e brasileira também, né? Acho que, bom, Sim. gaúcho é brasileiro, né? Claro. Isto. Assim, o Parque Histórico Nacional das Missões, tá? Esse é o nome. A gente teve 7 povos na segunda fase. O parque diz respeito às ruínas arquitetônicas e o entorno delas, tá? De 4 povos. É San Nicolás, atual cidade de São Nicolau, tá? San Juan Bautista, uma das primeiras forjas metalúrgicas da metade sul do Brasil, da metade da América Latina, no interior de Entre e Juiz. San Lourenço Mártir, que é no interior de São Luís Gonzaga, que também no centro da cidade é uma redução jesuítica, né? Tá enterrado lá, mas tem material arqueológico. E São Miguel das Missões, tá? Que também é um enclave do governo que tem lá, né? No meio da cidade, tá? Tem uma área telada que é administração direta do governo, tá? Eu sou chefe desses 4 territórios, mas eu também sou responsável pelas análises de arqueologia, que se alguém vai construir, por exemplo, em Santo Ângelo, lá teve uma redução. Santo Ângelo Custódio, fundado em 1707, tá? Se alguém vai construir lá dentro da área que a gente sabe onde era as coisas, porque a gente só tem, na verdade, a parte urbana das missões. Tu tem a parte industrial e a parte rural ainda, que arqueologicamente, enfim, é um outro tópico também, tá? Se alguém vai construir lá, vai mexer no solo. Se vai mexer no solo, é arqueologia, tá? E aí a gente tem que ter noção de que esses lugares, tá? Principalmente que são tombados pela Unesco, né, que é o caso de São Miguel, e os que são tombados aí a nível de patrimônio também, que é as ruínas de São Lourenço, São Juan e tudo, todos eles estão acautelados por diferentes instrumentos. Então, se tu vai construir lá, vai mexer, tem que fazer um processo com a gente para que a tua construção, para que a tua realização pessoal cause o mínimo de dano, tá? Porque dano vai causar. A gente não tem como impedir isso, tá? O que a gente faz é mitigar, na verdade, as coisas. A arqueologia por si só é isso, né? A arqueologia é escavar um sítio e destruir. Destruir, tá? Quando tu faz um sítio arqueológico, ele se forma, processo de formação do sítio arqueológico, o que é mais antigo fica embaixo, o que é mais recente em cima, e vai se acumulando como um bolo, as camadas. Quando tu escava isso à revelia, tu não sabe a posição das coisas, tu não sabe a ordem dos estratos, entendeu? Lá embaixo tu vai ter a primeira ocupação, mais antiga, depois vai vir um pessoal que faz cerâmica já, digamos, por exemplo, tá? Aí depois vai vir a missão jesuítica, depois vai vir a reocupação do século XIX, e depois uma fábrica da Coca-Cola, que também é arqueologia, tá? Isso também é arqueologia. Ah, é? Claro. A arqueologia não é só as coisas do passado. A arqueologia, na minha visão daí, tá? Talvez seja uma extrapolação filosófica que eu vou fazer também. Bom, gosto. Tá no local pra isso. Obrigado, eu tô chancelado. A arqueologia, pra mim, é a relação das pessoas com as coisas, estuda a relação das pessoas com os objetos materiais, com a materialidade, ao longo da trajetória histórica do mundo, né? Do tempo. Então a gente estuda a nossa relação com os objetos ao longo do tempo, e o que é hoje contemporâneo pra nós, um dia vai ser arqueologia do futuro. Então a gente tem que pensar processos de formação de sítio. Então quando a gente escava um sítio arqueológico, a gente está destruindo o sítio arqueológico. Mas, com método. A gente sabe a posição de cada coisa, a gente sabe dizer o que veio antes, o que veio depois. Entendeu? Então o registro arqueológico é delicado.
É praticamente uma operação médica cultural que tu faz na materialidade de um sítio arqueológico, de uma cidade, seja ali urbanizado ou não. Eu acho que a identidade de uma pessoa, de um indivíduo, depende muito, tá muito relacionado com a sua identidade cultural, enfim, do seu país, da sua nação, enfim. Qual que é a identidade brasileira? Tanta pessoa já tentou responder isso, né? Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, né? Eu acho que mais pessoas, o Manuel Diegues, acho que também, né? Darcy Ribeiro. Antropólogos, né? Cara, tu tá sendo injusto comigo. Qual é a identidade cultural brasileira? A identidade cultural brasileira é múltipla. Hoje ela é múltipla. Antes ela era múltipla, só que agora nós temos uma nação que engloba essas coisas e tem uma constituição que também abarca qualquer território, né? Aham. O que tá dentro disso, né? Por exemplo, perdemos a Uruguai na Guerra da Cisplatina. O quanto isso fez diferença pro Brasil ou não, né? Se as missões tivessem dado certo, pô, era pra ser um paizão, né? Pô, pega o sul da Bolívia lá, boa parte do Paraguai, se não todo o Paraguai, as regiões de Misiones e Entre Rios na Argentina, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Uruguai. Ia ser um país aquilo ali. Eu pergunto porque, assim, muitos tentam associar a identidade brasileira com os indígenas, né? Então, assim, seria uma espécie de argumento genético. Eu sou professor de lógica, então a gente usa esses termozinhos, né? Então, assim, originalmente, esse território era ocupado por indígenas no início. Então, a identidade das pessoas desse território é a indígena. Seria mais ou menos esse o raciocínio. Não, ele começa com a indígena, mas não deixa de ser indígena porque vieram outras coisas depois. Essas identidades que a gente vai construindo ao longo do tempo, que só tendem a se complexificar porque o tempo não para, né? Elas se acumulam como num sítio arqueológico. Tu tem a identidade lá embaixo, uma primeira, depois a outra. Aí é uma coisa que eu gosto de dizer assim, primeiro a gente é originário, depois a gente é missioneiro, aqui no Rio Grande do Sul, né? Depois tentamos se separar, fizemos um empate técnico com o Império, né? Revolta dos Farrapos, né? Eu gosto de dizer empate técnico, foi uma derrota, né, cara? Então, e aí deixamos de ser só gaúcho e viramos brasileiro. E é que tá. E o problema é justamente esse, a gente achar que essa identidade mascara ou ela é uma síntese dessas coisas. Não é uma síntese, entendeu? Tu tem esses elementos muito claros dentro da cultura. Por exemplo, erva mate, entendeu? Erva mate, cara. Tomar o mate. Chimarrão é um termo pejorativo, né? É um termo pejorativo. Ah, é? É um termo pejorativo. Eu não sabia. É um termo pejorativo que era dado para os escravos fugidos, tá? O cimarrão, que é um termo lá da América do Norte também, tá? Gado cimarrón, como se diz, né? Gado que é criado solto, fugido, né? Então ele é apropriado esse termo, né? Mas a erva mate faz parte da tradição gaúcha. Por exemplo, ó, outra coisa, a polenta, o milho, né? De onde veio o milho? De onde veio o milho? Tô perguntando a vocês. Não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. América do Sul aqui. O milho foi domesticado na América. Agora te pergunta uma comida tradicional italiana da Serra. Polenta? Se não O que o italiano tem a ver com tivesse, isso aí, cara? América do Sul não teria polenta. Entendeu? Eu não tô falando que não é. Entendeu? Os italianos têm. Aham. Criaram uma tradição com o usufruto disso. Entendeu? Mesmo que tu não fale Guarani, tu tá um pouco Guarani na hora que tu toma um mate. Não, tu tá um pouco mais Guarani. Eu gostei dessa. Mais cedo eu fiz uma pergunta pro Felipe, que foi. Ele tava falando que algumas estruturas lá das missões tinham algumas pichações antigas, né? Riscos. Aí eu perguntei se. Tá, o pessoal vai apagar, vai tentar pintar. Ah, isso é legal. Eu gostei da resposta. Não, aquilo já faz parte. E também seria já arqueológico, né? As pessoas estão vindo visitar e já tem uma movimentação social que, se for estudado daqui 1000 anos, vai ter uma pichação em cima da ruína, né? Isso é muito legal. Isso é um dos assuntos que eu tenho, assim, eu preciso escrever sobre isso, mas eu não tenho tempo para escrever sobre isso. E não é muita energia física também. Mas a ideia é o seguinte, assim, aquilo lá faz parte da trajetória da ruína. A ruína estava aqui antes da gente e vai continuar aqui depois da gente, né? E as pessoas que passaram e fizeram usufruto dessa ruína muito antes dela ser um patrimônio tombado, reconhecido, tá lá gravado.
Então faz parte da trajetória de reconhecimento cultural desse lugar. E tu vai ter lá o nome Fulaninho Cicrano, 1920, escrito embaixo. Né? E tu vai ter, até a década de 80, tu vai ter esses grafismos, né, como a gente chama, certo? E eles vai ter o tombamento oficial pela Unesco em 83, né? Mas desde 1930 já é reconhecido como patrimônio da nacional, tá? Lúcio Costa teve lá, né? Engenheiro não, arquiteto lá de Brasília, um dos arquitetos desenhistas de Brasília, os primeiros trabalhos dele foi lá em São Miguel. Ele é o cara que pega e fala, não, isso aqui é importante, nós temos que preservar esse troço aqui. Inclusive, a gente teve um podcast recentemente que a gente falou sobre ele, né? Com trouxe o o Guilherme, o Guilherme. arquiteto, falou bastante. Olha aí, Lúcio Costa, o cara fez o Museu das Missões que tá lá dentro, né? É gerenciado pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Da próxima vez tem que trazer o Guilherme e o Felipe. É isso aí. Aí ia ser legal. Não, tem que trazer eu e aí a diretora do Museu do IBRAM lá também, que é Boa. a Ana Castro. Legal. Boa. Tá? Acho que seria bem legal. E talvez eu. E aí nós temos contato. Depois a gente fala, Tá? Então, eu acho que é muito legal isso, sabe? Tu vai ver, no Coliseu de Roma tem estudos sobre os grafismos. Entendeu? Sim, tem várias Isso. coisas lá. Por um tempo, muito tempo, essas comunidades, assim, os jesuítas vão embora, né? Aí se cria já um dos vários mitos jesuíticos, assim, né? Da história das missões jesuíticas, em que as pessoas foram embora e todo mundo foi embora e tudo ficou arruinado, tudo ficou largado nos matos. Não. A maioria das pessoas foram embora por causa da Guerra Guaranítica, 1754 e 56, tá? Portugal ganhou na mesa de negociação o direito daquelas terras. E daí eles avisam, os espanhóis pegam e falam, as coroas apertam as mãos, e aí chega uma carta lá, os jesuítas estão lá tocando as coisas, os guaranis estão tocando a vida deles lá. Chega uma carta dizendo que vocês têm um ano para escolher se vão ficar aqui sob a administração portuguesa ou se vocês vão se embora para outro lado do Uruguai. 1753 chega essa carta para os 7 povos aqui. Tá? Os caras, tipo, vai nessa, né? Não estão indo embora, os caras enterrando o parente ali, gastando sangue pra construir as coisas, fazer, entendeu? Cidades, cara, cidades inteiras que eram maiores do que Assunção até, sacou? Na época. Então, não tem esse argumento. Esse ponto dessa transmigração ficou o pessoal ali. Então eles começaram a enterrar as pessoas, continuaram enterrando as pessoas no cemitério. O cemitério, as plantas das reduções, elas eram mais ou menos as mesmas, tá? Urbanisticamente falando. Tu vai ter a igreja, a praça central, né? Do lado, geralmente, direito de quem tá vendo a fachada da igreja, do lado, geralmente, o cemitério. E as pessoas que ficaram ali continuaram enterrando ali. Sacou? Então tu tem ali uma história acumulada nesses cemitérios, né? Que já é muito interessante. Só que com o passar do tempo eles começaram a enterrar dentro da igreja de São Miguel. E aí uma suspeita que é minha, que eu faço a meu bel prazer, olhando para aquelas paredes, é que algumas dessas inscrições são lápides. Que o cara não tinha grana para poder fazer uma... Né? Ele só põe algum ano de visita, alguma coisa assim. Porque geralmente tu põe ano de vida e morte, né? Mas aí a gente tá falando de uns chiru que estão no início desse período, desse processo, que talvez não saiba nem o ano que nasceu, né? Mas sabe o ano de morte. Então, foi escavado na base da igreja na década de 80, tá? Quem me falou isso foi o Paulo Amauri dos Santos, um dos artífices lá, né? Se aposentou agora há pouco tempo, 41 anos de casa. O cara sensacional. E ele me contou a história de que eles estavam cavando na base da igreja para fazer um dreno, né? Porque acumulava água na base da igreja lá. Eles cavaram na base de uma das colunas da igreja e encontraram uma mulher guarani, pela conformação do esqueleto, tá? E pela forma dos dentes. Não dá para definir 100% que era guarani, né? Mas com certeza alguma ascendência originária ela tinha, com um bom par de tiro de 22 nos peitos. Foi assassinada ali, enterrada ali. Então, Muito mais recente do que... Bem mais recente. O tiro de 22, a gente tá falando então aí de pelo menos 1820, eu acho, pra frente, né? Aí tem que estudar bem a coisa da cápsula, né? Pra entender a origem daí. Posso estar falando errado, assim, mas acho que já tinha cápsula naquela época, tá? Caralho, não, mas eu fiquei curioso agora em relação a isso. Ah, o quanto que você acha que a presença dos jesuítas pode ter ajudado a conservar essa cultura de certo modo? E o que você acha que ao longo dos séculos mas principalmente hoje pode estar ameaçando a preservação dessa cultura? Qual cultura?
da cultura dos guaranis, digamos assim, das culturas. Porque assim, a gente tá Melhor. falando daí de duas camadas. Tem a camada missioneira, que tá vinculada nas ruínas, né? Que elas são lugares sagrados, ela é tombada imaterialmente, tá? Como patrimônio guarani, as ruínas, chamada Etava, Casa de Pedra, né? Que aquilo ali pra eles é uma passagem de Nhanderu pela terra. Pra eles não são... Aquilo os jesuítas só conseguiram fazer porque os Guarani, com a ajuda de Nhanderu, fizeram. Entendeu? Inclusive nesse documentário eles pegam e falam assim, tá o Mariano, o cacique Mariano, eles estão na Pedreira de Santa Bárbara, ela fica 18 quilômetros, 18 não, 13 ou 18 quilômetros, tô enganado, tá? O número vem, mas falta uma metade do número não, na minha cabeça. E fica a noroeste da igreja, esse lugar, e lá era a pedreira, uma das pedreiras que forneceu a pedra de arenito, né? Silicificado algumas vezes, pra igreja. E o pessoal sempre pega e fala aquela coisa, pedra é pesada é ET, né, cara? Pedra pesada tem que ser. Daqui a pouco a gente vai a gente chegar não no é CT. capaz de fazer nada, nós somos coitados. Então, o que acontece? A explicação Guarani pra isso. Porque o Ariel pega e fala pra ele. Ele era bem gurizinho nessa época do vídeo, ele pega e fala assim, mas Mariano, cacique, acho que ele tava de cacique na época, como foi que conseguiram? Ah não, Nhanderu deixou as pedras leves. Nhanderu deixou as pedras leves para que a gente pudesse fazer. Então aquilo ali é imaterial, tá? Aquilo ali tem a presença, o toque de Deus. Eles são catastrofistas também, né? Ou seja, um dia o mundo vai acabar. Nhanderu vai encher o saco, tá? Tiveram várias humanidades antes da nossa. Tiveram humanidade de barro, teve humanidade de madeira, teve humanidade de várias matérias-primas, tá? Antes disso. E agora tá chegando o fim dessa aqui. E quando ele voltar, aquilo era um ambar. Era uma casa do Nhanderu. Era um lugar sagrado para Nhanderu. Ele vai voltar, e aí essas coisas que vocês de Uruá ficam brincando aí, que querem manter a ruína em pé, essas coisas, tipo... Cara, quando o Nhanderu descer, as pedras vão voltar sozinho pro lugar. O reboco todo vai voltar pro lugar. As pessoas que construíram essas coisas vão sair de dentro das pedras. Elas estão juntas naquilo lá, porque o sangue tá ali, o suor tá ali. Gente morreu para que aquilo fosse feito, tá? Ela demorou mais de 10 anos naquela igreja para ficar pronta, tá? Então, para eles, essa é uma questão fundamental, tá? Da preservação, inclusive, de como eles veem a preservação. Claro que para eles é importante que a gente mantenha, né? A gente tem uma aliança considerável, né, com essas pessoas, porque, enfim, né? Eles também não têm condição sozinhos de fazer a gestão daquilo. Tanto do ponto de vista técnico, porque, infelizmente, não temos acesso universal superior por parte das aldeias, né? Devia ter. E poder ter eles mesmos ajudar a gerenciar do ponto de vista deles, né? Então, eu acho que eu derivei. Pois é, mas Eu falei pra vocês me puxarem. eu ia comentar, né, que eu acho muito interessante esses paralelos que existem em todas as civilizações sobre as narrativas, assim, do fim do mundo. Pensei a mesma coisa. Assim. Né? Eu ia perguntar, assim, tem alguma espécie, sei lá, de dilúvio, por exemplo, na cultura guarani? Levi-Strauss fala disso, né? Sim. A estrutura dos mitos. Esses elementos, por exemplo, dilúvio é um mitema. O que é o mitema? Ele pega da linguagem isso, né? Porque ele era fãzaço do Saussure, né? Então ele fala língua e parole, né? Língua e fala, né? Então ele pega e pensa assim do tipo, cara, tem alguma coisa aí nesses mitos, entendeu? Que se interconecta. Por que se repete esse elemento do dilúvio, né? O elemento se repete, mas a narrativa é diferente, porque os atores têm ações diferentes, entendeu? Têm objetivos diferentes, são problemáticas em mitos diferentes muitas vezes, né? Mas por que o elemento do dilúvio aparece? Ele não é literal. Aí eu convido vocês a ler primeiro a estrutura dos mitos, né? Que tem uma análise do mito de Édipo, né? E as mitológicas, que daí o cara abre a caixa de ferramentas, assim, sabe? E escreve 4 livros só sobre mitologia indígena inteira. Inclusive, até hoje, o maior arrazoado de mitologias que existe, que eu conheço, pelo menos, assim. Eu acho que ele vai ser superado pelos próximos 100 anos ainda, esse homem, nesse livro, né? E ele analisa todos os pontos de conexão entre cima e embaixo, dentro e fora, entendeu? Guerra e paz, caça e pesca. Eles são polos relacionais. Por exemplo, a coleta é um meio termo entre caça e pesca. Quando tu usa, por exemplo, também, o timbó para pescar. Você sabe o que é timbó? Não. Timbó é um cipó que tu joga na água durante a piracema, tá? Onde tem passando peixe. E aí aquilo impede eles de absorver o oxigênio da água. Eles sufocam. Entendeu? Então daí eles morrem. E aquilo que tu pescava, tu passa a... Completem a frase. Comer?
coletar. Coletar. Tu Sim. começa a coletar. Aquilo deixa de ser um bicho, passa a ser uma fruta, passa a ser um. Entendeu? Tu transforma ele pela ação humana, Uhum. pela condição do serviço que tu tá fazendo, pela relação que tu vais mediar com isso. Sacou? E aí isso acontece na América inteira de várias formas, com vários temas diferentes. Algumas mediadores, aí esses mediadores são chamados de tricksters, né? Pelo Levi-Strauss. E aí tu tem esses elementos. Os jesuítas eram tricksters nessa lógica, né? Porque eles estavam mediando uma outra relação. Estavam explicando dentro dos mesmos termos, formas diferentes de relação. Entendeu? Então, nesse sistema que tu consegue pensar esse global dos mitos ao mesmo tempo que o local. Tá? Então tu tem uma conexão quase direta. Chegamos na gnose do perennialismo. É isso aí. Nossas brincadeiras de gnose aqui. Eu sou um cara humilde, vocês têm que usar termos simples comigo. A unidade transcendente das religiões. Das religiões. É, assim, simplificando bastante, é uma ideia de que fundamentalmente existe uma certa unidade transcendente de todas as religiões. Então, assim, todas elas têm uma face esotérica e uma face exotérica, ou seja, uma face mais voltada para o povão e uma face mais exclusiva, e que supostamente todas essas religiões, na sua face esotérica, seriam coincidentes. Então, elas teriam as mesmas ideias fundamentais sobre como funcionou a criação do mundo, como é Deus, etc. Maldito roubo da arqueologia do Elo Perdido, né? Aquela coisa, qual é o ser humano primeiro? Qual é a primeira religião? Um dia perguntaram isso pro Levi-Strauss também. Eu sou fã, já viram, né? Deviam ter focado no Levi-Strauss, porque aí ia dar material pra caramba. Não, mas calma que eu tô enferrujado, cara. Isso que eu tô falando, daqui a pouco vai aparecer alguém aí que lê um troço, vai largar uma pedrada em mim aí nos comentários. Vocês vão ver, tá ligado? E talvez com razão mesmo, né? Eu acho que o problema não era receber crítica. Mas assim, o Levi-Strauss, uma vez perguntaram pra ele, como é que começou a cultura? Como é que começou a cultura? Eu acho que isso tá num livretinho chamado Mito e Significado, se não me engano, que é uma série de conferenciazinhas, assim, de falas que ele fez, né? Se não me engano. E aí ele respondeu assim, tipo, pega uma pedra, cara. Pega uma pedra. Aí é quase fenomenológico, né? Pega uma pedra. Quando tu pega uma pedra, tu não consegue ver todas as faces dela, né? Tu tem que girar ela. Quando tu gira ela, tu fecha aquela face que tu tava vendo e abre a outra que tu não tava vendo. Tu não tem como saber isso. Onde que começa a pedra, onde que ela termina. Entendeu? Tu não tem como saber o que veio primeiro. Se é o canto, se é a dança, se é a pintura corporal, se são os ornamentos. Entendeu? Tudo isso os mitos explicam. Eles têm uma lógica pra isso, né? Mas não é uma lógica literal. A gente não pode tomar o mito de uma forma literal. Tipo, não é porque todos os mitos falam de dilúvio que existiu um dilúvio universal, global. Será que não existiu? Prove. Essa é arqueologia. Prove que não. Inverteu. O ônus da prova não é meu. É professor lógica, ele usa na malícia, sacanagem. Tem uma piada de lógica, eu acho que tu já deve conhecer aquela piada de lógica. O cara, um professor de lógica se mudou, e aí o cara foi lá conversar com ele. E aí ele, o que é isso, lógica, essa porcaria da lógica aí, não sei o que. Eu vou te explicar. Tu tem casinha de cachorro? Ah, eu sei, eu conheço. Mas fala aí, conta aí. Tem casinha de cachorro? Tenho. Então quer dizer que tu tem um cachorro. Tu tem cachorro, tu deve ter uma criança. Tenho, acho que eu tenho uma criança, sim. Se tu tem uma criança, tu tem uma família, então agora tu provavelmente deve ter uma mulher, né, com quem tu fez esse filho, né? Tenho uma mulher, então isso significa que tu não é gay. Entendi. Aí o cara chega pro maluco lá do praia. Tu viu que se mudou um lógico pra cá? O que é isso? Eu vou te explicar, ele te ensinou. Tu tem casinha de cachorro? Não tenho casinha de cachorro. Então quer dizer que tu é gay. Isso aqui é dedução, hein, cara. Agora você tava falando sobre o início da cultura, isso é muito legal. Eu me lembro de uma conferência do Ariano Suassuna, que ele tava falando sobre teatro indígena. E ele falou, olha, o primeiro teatro brasileiro e tal, isso é os primórdios do teatro brasileiro. Aí o pessoal fez assim, não, mas o teatro nasceu na Grécia. Foram falar pra ele. Ele disse, sim, o teatro grego. O grego nasceu na Grécia mesmo, né? Muito bom. O indígena, o dessa tribo nasceu aqui, cara. O grego nasceu lá. Isto. Então agregando algo no conceito. Isto. É aquela coisa, aquilo que eu falei, talvez assim, o que é óbvio hoje um dia já foi extraordinário, né? Não tem nada que já não tenha existido numa forma diferente. Eu não sei, tem um historiador aí perdido que fala, a história não se repete, mas ela rima, né? Ela se ecoa.
em cima de si mesma, né? E a coisa histórica é isso, né? Se tu deve lembrar alguma coisa da história ainda, a gente estuda o passado para entender o presente e poder projetar um futuro, né? Só com o contexto bom do presente tu consegue ter o futuro, mas tu só consegue entender o contexto do presente tu saber de onde tu veio, né? Então por isso que essas perguntas elas são naturais, mas eu acho que é também natural a gente entender que não tem resposta, eu acho. Não tem resposta para onde começou a cultura, saca? Eu acho que é um elo perdido. O elo perdido ele é um exemplo, não é uma perseguição, né? Ele é uma orientação de pesquisa, ele é uma orientação intelectual, ele é uma orientação de questionamento cognitivo, né? Mas ele não é por si só uma coisa que do tipo, foi este espécime aqui que daí começou a diferenciação entre macacos hoje como nós temos e nós, né? Porque nós somos primos, né? Então você tá dizendo que não dá pra provar o elo perdido. Eu acho que não. Então você tá dizendo que o evolucionismo é infalciável e, portanto, é uma pseudociência. Não. Tô brincando, tô brincando. Não saber, Tirem o lógico da sala. se tu não saber a origem, não nega a trajetória. Aham, sim. É isso, a trajetória tá escrita. Se ela não fosse material, a gente podia questionar. Mas ela é material demonstrada, né? Você foi refutado, cara. Acabou pra você agora. Pois é, pois é. Bom, gente. Olha só, posso fazer mais uma pergunta que eu não sei se... Vamos lá, tamo caminhando. Rapidão. Felipe, só para tu tocar um pouquinho nos pontos políticos de utopia ali, das missões não jesuíticas, as missões guaranis, porque a mão de obra lá era guarani, né? Mas que pontos o senhor que falou hoje lá na palestra na Feira do Livro, falou do cooperativismo, como se o conceito tivesse nascido ali, e alguns exemplos de práticas que podem ser como percussores, assim, né, desse caminho de políticas visando a cooperação, assim, né, que ocorreu um pouco, tentou, pelo menos utopicamente tentou fazer isso acontecer nas missões, assim. Tem alguns exemplos? Como é que era esse serviço, esse trabalho, essa cultura nas missões entre os guaranis na época, assim? Assim, ó, tinha... Quando os jesuítas chegam, uma das coisas que eles fazem é ensinar tarefas, ensinar ofícios. E é isso aí que é uma das coisas que deixa os guaranis loucaços, assim, interessado no que eles tinham a ensinar, né? Porque os guaranis sempre souberam esculpir, mas eles não sabiam esculpir do jeito que os jesuítas estavam mostrando. Tá? Então daí, o que acontece? Tu tem especialistas que estão sendo cunhados. Eles começam a escolher gente do tipo, tá, tu é bom nisso, então tu vai começar a ser um artífice. Tem o pátio dos artífices em todas as reduções, vai ter um pátio de artífices, ou pátio das oficinas, né? E aí tu tem tecelagem, tu tem pintura, tu tem música, tinha luthieria nas missões, tinha tipografia nas missões, tinha gente que pintava tela, tinha gente que esculpia estátua, tinha gente que esculpia pedra, tudo que vocês podem imaginar tinha, tá? Então esses caras eles já trabalhavam. Mas o pessoal normal, não nobre, né? Porque isso se criou uma casta daí, né? Nesse sentido, que já existia também de outras formas, né? Esse pessoal que não participava necessariamente dessas tarefas especializadas tinha duas tarefas fundamentais: trabalhar no Tupambaé e no Amambaé. Baé é um afixo, é um prefixo afixo, eu sempre esqueço. Relacionado a que pertence a, né? Tupambaé pertence a Deus. Amambaé, vem de Avá, né? Povo, pertence ao povo, pertence às unidades, né? Então tu tinha o Avambaé, que era pequenos territórios que cada família tinha, tá? Pra plantar o que quisesse. Cana de açúcar, mamão, banana, que não tinha, também foi trazido, né? O que quisesse, tá? E o Tupambaé, que era o geral, tá? Todo mundo tinha que trabalhar no Tupambaé. E tinha dias da semana. No domingo se definia quem ia pra cada lado, tá? E por alguns dias tu também podia trabalhar no Avambaé, tá? Então, por que isso? Porque quando, por exemplo, dava um problema de peste, tá? Morria muita gente, perdia força de trabalho, não conseguia trazer comida pra casa, tinha o estoque, entendeu? Se faltasse alguma coisa pra alguém nas missões, faltava pra todo mundo. Todo dia de manhã, isso quem fala não sou eu, é um cara chamado José Cardiel. Foi jesuíta, ficou 40 anos nas missões, ele escreve um relato muito irado, inclusive tem a primeira passagem de futebol. Posso ler pra vocês pra encerrar o assunto. Muito bom, quero saber. Tá? Tem que pegar o livro, a minha mochila. Eles já eram cruzeirenses na época, porque se não for cruzeirense eu já não... O Supermercado Cruzeiro?
Não, o grande time, o maior time do Brasil e do mundo, né? Que é o Cruzeiro Esporte Clube. Nunca ouvi falar. Tem que corta, senão vai cair. Os gremistas ficam tudo virado. Tinha um cara chamado Maiordomo. Ele tinha a chave e a contabilidade. Todo dia de manhã vinha gente lá e pegava uma raçãozinha de erva mate. No final do dia pegava uma raçãozinha de churrasco, porque eles comiam melhor que a gente. Churrasco, né? Tinha gado quase todo dia pra tu comer. Inclusive o jesuíta pega e fala, às vezes faltava legume. Tinha vezes que eles ficavam um tempo só comendo isso, por causa que não conseguia ir pra fora. Entendeu? Só na cetogênica. Só na cetogênica. E aí, o que acontece? Então, tem distribuição, né? E isso era dado proporcionalmente ao tamanho da família. Quanto mais gente, mais tu recebia. A não ser que tu fosse cabildante, que era algo como se fosse um vereador hoje, né? Ou tu fosse artífice, daí tu ganhava um pouquinho mais, entendeu? Pelo cargo que tu exercia, que te exerciam mais de tempo, né? Então os jesuítas calculavam isso. E tu tinha uma outra coisa chamada cotiguaçu, né? Que é como se fosse uma assistência social misturada com cadeia, tá? Muito louco isso, porque era só pra mulheres, e aí mulheres que eram viúvas, ou crianças órfãs, tá ligado? Elas ficavam trancadas nesse espaço aí, pra evitar contato com homens, tá? Caramba. Porque o jesuíta não transa, cara. E daí, tu tinha as matronas que cuidavam desse espaço. O jesuíta podia entrar, era o único homem que podia entrar, tá? E aí esse pessoal, às vezes, também ficava pessoas que eram desabilitadas, né? Que eram muito velhas, ou nasciam com alguma deficiência, né? E daí não conseguiam trabalhar, e essas pessoas recebiam assistência. Se faltava comida para elas, é porque as reduções inteiras estavam faltando. Se faltava para uma redução, outra redução ajudava. Então essa coisa do cooperativismo, de certa forma, sim, tem um gatilho aí. Mas isso também já acontecia nas aldeias Guarani. Isso já tinha, entendeu? Principalmente se tu era parente. Ó, aqui o meu irmão fundou uma aldeia lá do lado, lá, mas eles estão com dificuldade, porque eles recém estão criando essa aldeia, espaço novo lá e tal. Vamos mandar um bagulho que nós temos aqui, nós estamos há 2 anos já aqui, eles estão começando agora, vamos mandar um troço pra eles lá. Normal. E isso era uma forma, esse escambo era fundamental para manter relações sociais. Sempre a troca. A troca. Muito bom, muito bom. Felipe, a gente vai ter que encerrar por causa do nosso tempo aqui, tá? Não posso, então, fazer a chamada do futebol? É rápido? Sim, tá aqui. Então vamos lá, vamos lá, rapidão. Inclusive, é o meu gatilho. Rapidamente, meus cavaleiros. Enquanto isso, lembre-se de assinar aqui a Logos, né? Agora nesse podcast sobre antropologia, povos originários e cultura do sul do Brasil. Mas nós somos um clube de filosofia. Se você caiu daqui de paraquedas, né? E todos os meses nós publicamos grandes clássicos da filosofia. Eu acho que a gente tinha que publicar coisas de ciências sociais também. Vamos ver onde é que a gente chega lá. Mas assine aqui embaixo, tá? Você pode conhecer o nosso clube de filosofia, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente aí, xingue-nos, né? Pode xingar também, né? Não tem problema. Não precisa pedir, vai ter de qualquer Vai ter de qualquer jeito. Então tá bom. Então deixe seu comentário a favor ou contra, ou sei lá o quê. Mas vamos lá, pra encerrar, Felipe, o nosso comentário sobre futebol, como é que é? Esse cara descrevia como é que era o cotidiano, né? Foi pedido pra ele, pelo superior, ó, escreve tudo que tu lembra aí das missões. Ele já tinha um escrito prévio, né? Aí ele deu umas expandidas, ele fala nas 2 versões desse documento, né? Que é a breve relação das missões do Paraguai. No meu espanhol é perfeito. Aí então, distribuição eclesiástica do domingo. Depois se repartem os trabalhos de toda a semana, depois da missa, tá? Eles tinham uma missa no final do dia ali. Vão comer e jogar a bola, que é quase o seu único jogo. Mas não a jogam como os espanhóis. Não a atiram e a devolvem com a mão. Ao arremessá-la, jogam a pelota um pouco no alto e a projetam com o peito do pé, do mesmo forma que a gente com a mão. E ao devolvê-la aos seus contrários do mesmo modo, também com o pé. Além disso, é falta. Sua bola é de certa goma, que salta muito mais que as nossas bolas. Se juntam muitos a este jogo e colocam suas apostas de uma e de outra parte. Já tinha bet. Que isso, cara? As Tigrinho. Tigrinho já tava em alta já. Tigrinho, futebol e borracha, né? Ah, Os caras conheceram a borracha e não aproveitaram a borracha. Só pra jogar bola.
Que é o certo também, né? Muito bom. Foi inventada no Rio Grande, então. Bom, Felipe, cara, muito obrigado. Foi muito legal. Depois vamos conversar sobre os outros contatos aí que você tem pra gente expandir um pouco mais essa conversa. Depois treina de novo no Levi Strauss pra voltar aqui pra gente conversar só de antropologia, que vai ser legal pra caramba também. Meu senhor. Bom, Tá bom. foi um prazer aqui a conversa. Eu Obrigado te pela agradeço o presença. convite, tá, gente? Bom. Do parque, quem quiser chamar o parque. Ah, é verdade, assim, ó, visitem o Parque Histórico Nacional das Missões, agradecemos muito, tá? Fica ali, então, em São Miguel das Missões. Eu acho que é isso, é R$10 a inteira, 5 a meia. No momento não aceitamos Pix, ainda estamos no sistema jesuítico da pataca, tá? Mas se vier com escola, se vier junto com o professor, tragam seus alunos, né? Fica pros Se a professores gente também. gravar um podcast lá. Dá pra gravar? Nas missões. Quer gravar? Vamos fazer. Claro que vamos. Vamos fazer, me É, manda um e-mail. A gente tá Vamos procurando um fazer. lugar aberto pra poder fumar no podcast. Aí. Pode fumar lá? Não, Abertão. não. É sítio arqueológico, Chiru. Não pode fumar. Colocar lá depois. Mas nem um cachimbo lá que assim fumavam pode. também? Hã? Eles não fumavam também? Não, eles têm o petanguá, o tabaco sagrado, né? Mas ele é território deles, não é teu. Ah, tá achando que... Não, tá bom. Então a gente grava comportado lá. Então tá. Não, mas assim, ó, a gente podemos fazer dentro, fora, tem a sacristia também, entendeu? Tem a fonte missioneira, que é legal, Muito uma fonte legal. ativa ainda que existe, né? Com os anjinhos cuspindo água. Irado, tá? Todo mundo convidado, só chegar nas missões lá que eu recebo vocês na medida do possível. Muito bom, muito bom. Felipe, muito obrigado. Realmente foi uma conversa muito legal. Vitorelli, obrigado pela participação. Obrigado, Felipe. Foi muito bom a conversa. E Não, obrigado também, Pedro. Obrigado, Valeu Pedro. pela conversa Estamos e aí. pelo contato. Feito uma boa noite a todos. É que no horário da internet é qualquer horário, não é? É, Pode dizer o horário que quiser. Uma boa noite e uma boa sorte. Assine aqui a Logos, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Foi muito legal. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Um abraço e até a próxima.